Boa noite. Eu acabei de adicionar a Dani. Só uns minutinhos. Hoje é uma live muito especial em que contaremos para vocês sobre o retiro que estamos organizando com tanto amor. Oi, Dani. Sim, agora é você. Olá, Boa noite. boa noite. Aproveita para fixar esse comentário, Rê. Só você segurar em cima dele, que aí fica fixado. Deixa eu só aqui. Eu ia colocar aqui no título, mas assim já foi ótimo, já deu certo. Maravilha. Oi, querida, que bom estar aqui. Muito bom, fiquei muito feliz que deu certo. Esse é um sonho antigo, né? Uhum, bem antigo. Tanto com esse tema, que é o que me trouxe para cá, como com você, né? Fazermos esse trabalho juntas, um trabalho que nós já estamos fazendo há muitos anos. E é uma honra, minha amiga. É uma honra te receber aqui. É uma honra tecer esse caminho junto com você, para que possamos receber todas as pessoas que vão chegar. Eu digo mesmo, porque tem sido um encontro de almas muito feliz, né? Nós nos conhecemos, nos reencontramos, possivelmente, né? Num campo de muita cura, num campo da Hellinger Schule, da nossa escola Hellinger. E tudo que a gente tem vivido em conjunto tem sido o leito do rio para o propósito desse retiro, né? Porque é essa história toda desse fluxo do amor em ordem, não é qualquer fluxo, né? E que vai promover vida, alegria, que vai promover gratidão à nascente desse rio, né? Então, eu hoje em dia, Renata, prezo muito por coerência, Uhum. né? E de tudo que eu observo de você, do seu caminho, e você tem testemunhado do meu também, a gente faz como Bert e Sophie Hellinger nos estimulam sempre, né? Que bom constelador é aquele que tem experiência de vida, que teve esse olhar para a sua própria vida, para o seu próprio sistema, para a sua própria história, com essa sinceridade, né? Então, a gente poder ofertar um retiro que tem esse foco naquilo que a gente tem vivido, né? Eu estou completando exatamente nesse último final de semana 10 anos de Hellinger, você tem mais estrada ainda do que eu. É algo que só pode trazer muito fluxo do amor para quem estiver assistindo e quem quiser participar desse momento com a gente. Que lindo. E os nossos rios, né, convergiram, né, para um caminho comum. E isso é uma grande bênção para nós, para esse trabalho. E eu sou muito grata, né? Como eu falei, nossa, eu lembrei esses dias, o dia que eu te vi entrando no seminário em Brasília, né? Eu estava lá trabalhando na parte da recepção, da chegada, da recepção das pessoas que estavam chegando. Eu lembro de ver você e o Máximo, eu lembro da imagem de vocês entrando, a gente não se conhecia, e eu lembro do meu coração sorrir. Eu lembro que eu abri um sorriso, que eu lembro da sensação que eu tive na hora e eu lembrei disso esse final de semana. E que presente! Meu coração estava certo. Ah, O corpo sabe antes, né, Rê? o corpo sabe. Que lindo. Bom, então, querida, assim, até para a gente se apresentar para as nossas Uhum. redes, né? Eu tenho aqui pessoas que podem estar chegando nessa live que não te conhecem, e eu também, pessoas da sua live, da sua rede que não me conhecem.
Então, começa se apresentando, Rê. Bom, eu sou Renata, eu sou nutricionista, minha primeira formação é em nutrição. E a constelação chegou na minha vida em 2009. Em 2011 que eu comecei a estudar e fazer a primeira formação. E desde que eu conheci Bert e Sofia em 2012, esse caminho ele foi ficando cada vez mais claro para mim. E eu lembro que muitos já diziam, né, do Bert ser considerado a fonte da constelação familiar. Eu lembro daquela minha primeira sensação de entrar no campo que ele estava constelando como representante em 2012 e a força que eu senti. E eu já conhecia outros professores muito renomados, inclusive, professores alemães, professores americanos, que eram assim incríveis, mas eu percebi a diferença do campo no meu corpo. E quando eu cheguei perto dele, eu falei, agora eu entendi o que é fonte. E nesse caminho com as águas, e o caminho que ele vem trazendo, o que é ser fonte? O que é uma fonte de amor, de nutrição, de sabedoria? O que é a nascente dessas águas? Quando a gente está conectado, com a origem daquele saber, com um propósito maior daquele servir. E é esse grande presente, né, que recebi e recebemos da constelação, né? Eu também tenho formação de doula que num dado momento eu falei, nossa, mas eu não vou me dedicar, né, só para ser doula, porque ser doula é algo que toma completamente a vida, né? Porque você tem que estar disponível para o nascimento, sem hora marcada. Mas eu compreendi por que minha alma buscou essa formação. Porque o trabalho que fazemos é de vida e morte. É um nascer e morrer o tempo todo. E como doular esses processos, nesses ritos de passagem, né, das pessoas. E foi a integração de todos esses trabalhos que foi me trazendo para o caminho que eu faço hoje, que eu chamo de nutrição sistêmica, mas que tem vários trabalhos que eu ofereço, como Mulher, Fonte, Amor e Nutrição, Alegria Alimentar, né, o Círculo do Saber. E quando eu mudei para cá, para Ubatuba, essa voz, esse eco, esse chamado de estar perto do mar, e tive coragem de fazer isso depois da pandemia, sem saber exatamente tudo que me esperava, e escolhi vir para cá. Na verdade, eu fui trazida, né? Fui realmente guiada. É ali, né? E meu primeiro sinal de que era aqui é porque eu tinha um projeto que, na verdade, eu via uma imagem de um lugar nas minhas meditações que eu dava aula dentro de um espaço que era um octógono de madeira. E dentro desse espaço também tinha agrofloresta, um restaurante que preparava os alimentos que eram cultivados ali, que era todo construído de bioconstrução. E como eu estava começando o trabalho da agricultura natural no sítio do que era dos meus pais, que é dos meus pais, né? Que depois que meu pai faleceu a gente começou a tocar. Eu falei, eu acho que é para eu construir aqui. E aí vi rapidamente que eu não tinha know-how ainda para tudo isso. Resolvi fazer uma pausa. E aí uma amiga falou do Banana Bambu, que é um lugar aqui, né, em Ubatuba. E vim fazer o primeiro retiro do Mulher, Fonte, Amor e Nutrição aqui em 2019. Quando eu cheguei no Banana Bambu, era o meu projeto. Era o lugar que eu via. Exatamente. Milimetricamente igual. Né? Então, o espaço onde eu fui dar aula era um octógono de madeira. Então, não é um salão comum, né? Então, quando eu vi esse lugar, eu falei, não é para eu fazer, tá pronto.
Era só para eu saber para onde eu tenho que ir. E quando eu cheguei aqui, eu vi, porque as pessoas brincam, né, que Ubatuba é Uba-chuva, que tem muita água, e não só de chuva. Aqui é a maior reserva preservada de Mata Atlântica que nós temos. O que tem, né, ainda como uma incubadora, que parece que o Ubatuba ficou um pouco esquecido por ser muito longe, que é a última praia do litoral norte paulista. A próxima já é Paraty, que já é rio, né, já chega às praias do Rio, né, Trindade, Paraty. E então ela ficou um pouco mais protegida. E Pelas aqui águas das chuvas também. também, que assustam, né? Que as pessoas falam, não, chove muito. E aqui a serra é bem próxima. Então nós temos as nascentes das águas, as cachoeiras, várias. Os rios que desembocam no mar, Em quantas praias, né, Renato? mais de 100. É Mais. surreal isso. É surreal. Eu E só, eu só acreditei vendo. que eu quis tanto que você chegasse aqui para ver com seus próprios olhos, para você sentir, porque mesmo explicando é difícil, né? E que dia que eu cheguei aí, Renata? No seu aniversário. Doula. Agora que eu tô vendo, você tava me doulando ali. Sim, Bom, então vamos abrir este doular, este nascimento para muitas outras pessoas que o queiram, né? com certeza, nas águas. Que são das águas maternas que nós nascemos. Uau. E aqui a gente vê o caminho das águas, que é nascer. Quando você vê o abismo, que você acha que acabou, nasce uma cachoeira, que não é o fim, é impulso. E aí o rio vai com força e chega no mar. Então, Uau. sim, é água atrás, que é cachoeira atrás, que eu brinco, rio embaixo, chuva em cima e o mar à frente. Uhum. E é engraçado que depois desse impulso, a água fica um tempinho no poço que parece uma depressão, né? Parece um. A minha mãe, poeta, ela fala que é um depressa-são, né? A gente Uau! ficar, exato, para ficar ali, né, curado no contato com esse momento depois de um grande impulso, né? Então a gente conseguir fluir nessas águas é algo muito de entender esses ritmos que às vezes parecem caóticos, às vezes parecem uma tromba d'água, às vezes parecem uma estiagem, uma seca, mas a água continua, né? Ela Exato, continua. exato. E nesse caminho, né, minha amiga, que nós fomos construindo, né, eu fazendo esses retiros de caminhando sobre as águas e você fazendo o seu trabalho, que eu quero que você se apresente também, né, aproveitando para te passar essa palavra, fomos compreendendo o que é, né, caminhar sobre as águas das nossas emoções, que somos 70% água, né? Então todas essas flutuações, trombas d'água, estiagens que você trouxe agora, elas também acontecem dentro da gente o tempo todo. Conta um pouquinho de você. Bom, eu cheguei às constelações em 2005. A primeira constelação que eu fiz foi em 2005. E cheguei buscando a cura do meu feminino. E foi numa constelação que não foi ainda na Heringer, e foi uma constelação bem importante para mim. Depois disso eu fiquei 11 anos recolhida. Não entrei nas constelações, mas aquilo já estava se movimentando em mim, né? Até que eu tive dois sonhos com constelação a noite toda, depois de 11 anos, né?
E aí, 2 noites seguidas de sonho com isso, eu vejo Bert e Sophie Hellinger em Brasília, que é onde eu moro. E aí eu falei, é isso, eu vou. Né? Então foi um primeiro encontro que foi até antes desse que você me viu, foi na LBV, mas que foi em setembro. Eu já tinha ido no de abril, de 19 a 21 de abril, no Ulisses Guimarães, um evento muito grande, com 1.000 e tantas pessoas, gigante. Da Hellinger, esse eu tava Da também. Helen. Tava porque a gente participou de uma constelação Ah, é verdade. que justamente trabalhou essa lida, né, entre mulheres e homens e essas questões das dores, do encontro dolorido entre mulheres e homens, que trabalha muito com esse campo das dores femininas também, da endometriose, né, das outras coisas todas que envolvem esse encontro sexual entre uma mulher e um homem, né? E eu lembro que a Sophie fez uma constelação chamando ao palco 12 mulheres para representarem mulheres indígenas, né? Uhum. E 9 homens para representarem exploradores portugueses, para olhar para essa dor aqui no Brasil. E foi meu primeiro evento da Hellinger. E eu estava na última fileira, só que eu estava toda de branco. E, e eu me levantei e fiquei lá assim, fazendo assim. E a Sophie falou: Você, na última fileira, toda de branco. Bem, o branco me trouxe, já era o Cosmic Power ali, né? Ah, Me trazendo e a gente se encontrou no palco, querida. foi, representamos juntas. Foi. Fomos umas das. Fizemos parte das 15 dentre As mais 12, de, das 12 dentre os 1.000 que estavam lá, os né? 1.000 que estavam lá. Então, assim, não são encontros à toa, né? E foi nessa constelação que o Bert trouxe a frase: A paz começa no coração das mulheres. Foi quando ele fechou essa constelação com essa frase. Gente, uau. E nós duas citamos nos nossos trabalhos o tempo todo. É. Eu ousei complementar num determinado período, que é dizer, e se completa, a paz começa no coração das mulheres e se completa no coração dos homens, né? E, então, assim, é muita conexão entre nós duas por necessidades de alma próximas. Eu acho que é bem interessante a gente perceber sempre, quando a gente facilita um movimento, ele está sempre a serviço da gente, do nosso sistema, né? E até onde a gente conseguiu chegar nesses 10 anos desse encontro, o que que isso também pode proporcionar para que cada um no seu próprio processo, que é super individual, poder viver isso, né? Então, de 2005 que eu fiz aquela constelação, pula para 2016, onde a gente se encontra e aí já engata na pós-graduação da Hellinger. No meu caso, foram 10 anos de formação que é sempre contínua, eu sigo me formando. E eu antes já era escritora, poeta, enfim, jornalista. Trabalhei no jornalismo e trabalho ainda, né? Me sinto trabalhando nisso. E depois esse campo da comunicação migrou para 5 livros, que eu sou autora nessa área de autoconhecimento. E um livro autoral que foi um livro que se consolidou nesse período desses 11 anos, que foi o Abraço à Sombra, que é um trabalho, quando eu falo autoral, é que eu fui o canal, né? Mas eu tenho certeza que essa mensagem chegou para muitos outros canais do planeta, que é esse aqui, o Abraço à Sombra, né? Então, que tem também um movimento bem, bem importante que vai estar presente no nosso retiro. Isso. Jornalista consteladora familiar. Que lindo. E é interessante que esse caminho que nos une, né? Então, quando você chegou aqui no dia do seu aniversário, que foi um pouco antes do meu, né? Então, passamos o nosso aniversário juntas. Eu queria muito desse ano passar meu aniversário fazendo o caminho das águas. E vocês viveram essa experiência junto comigo, né? E, inclusive, fazer a parte que eu queria, que era flutuar, né, durante
ali onde, quase onde nasce o rio Puruba, até ele chegar no mar, nós só conseguimos porque o Theo e o Noah estavam juntos com a gente, deram essa força. Né? Então, Kel e Noah são os nossos filhos gêmeos aqui, meu e do Máximo, que falaram, vamos, tia Rê. aí fomos nós quatro. Eu tinha os meninos, o Theo e o Noah. E depois encontramos vocês. Então, esse, esse caminho que as águas nos ensinam aqui, como nós estamos trazendo, é, é de uma sabedoria celular, assim, que a gente pode só se entregar. Então, além de todo o trabalho que nós vamos trazer para vocês da constelação, vocês ainda vão viver essa experiência de ver e sentir o caminho das águas. Então, falar sobre isso como uma metáfora já é muito precioso. Agora, experienciar isso no corpo é de uma outra ordem. Sim. E é algo que vai trazer para a gente as confirmações desse fluxo, que a gente é 70% água, que é quase que assim, um clichê falar disso, né? Mas a gente também tem os nossos rios, né? Rio de sangue, que também é um campo que você atua com muita força, né? Que é a sabedoria das mulheres, nesse período de se perceber cíclicas, né? Então, assim, a gente tem vários ciclos e forças que nos atravessam, né? O espírito, o sangue, as águas, né? Nós mulheres ainda temos o leite, algumas de nós. Então, isso tudo, temos muitos movimentos dentro da gente. E eu gosto sempre muito de honrar também a Sophie Hellinger quando ela diz algo que para mim se tornou não sei, é um hino, assim, é uma frase que para mim é muito forte. Ela fala que o amor que não flui inflama. E a minha empresa se chama justamente Amor em Movimento, né? Eu faço também esse trabalho do estudo do Evangelho com o caminho sobre as águas, que é o caminhar sobre as águas das emoções. E você também tem um trabalho sobre caminhar sobre as águas para a gente não ficar só, né, se afogando nelas. Então é uma série de trabalhos que se encontram nesse nosso encontro, né, Rê? Eu gostaria que você contasse um pouquinho do Mulher, para que você pudesse, nesse Mulher, Fonte de Amor e Nutrição, assim, explicar, né, um pouquinho desse fluxo também nessa ciclicidade. O Mulher Fonte Amor e Nutrição, ele nasceu porque eu já trabalhava com muitas mulheres, né? Principalmente com as mães dos meus pacientes, porque eu sempre trabalhei com pediatria na nutrição. E, e, e esse trabalho do amamentar, do nutrir, e de como isso virava um peso muitas vezes, né? E essa dificuldade, muitas vezes, das mães voltarem para a mulher. E como era lidar com toda a complexidade do que é ser mulher. Então, eu também tive um caminho pessoal, né, que também tive endometriose, também busquei muitos tratamentos e cansei de um lugar onde era só resumido analgésico e anti-inflamatório. Então, eu fui buscar outras sabedorias, né, ancestrais, tradicionais, né, naturais, e nesse caminho integrando com a nutrição, eu fui respeitando cada vez mais os meus ciclos, o meu sangue e a sabedoria desse sangue. O quanto ele me contava de informação, o quanto meu sintoma ele só estava me contando, o quanto eu estava distante do que é ser mulher. Por uma necessidade de funcionamento
de alta performance, de alta produtividade, que é linear, né? Que funciona maravilhosamente bem para os homens e tá tudo certo. Não tem nada de errado nesse funcionamento. Ele só não é nosso. E como é respeitar sem parecer que eu tô sendo fraca, que eu tô sendo omissa, que eu tô sendo mulherzinha, né? De frescura. E não que isso é realmente a nossa força. E foi nesse lugar que eu fui encontrando esse respeito com a nossa natureza. E eu vi que eu não tinha mais como ensinar nutrição, e nem para as nutricionistas, e nem para as mães, e nem para as outras mulheres, e nem para os homens e pais dessas crianças, sem compreender a nossa própria natureza. Porque a mulher é fonte de nutrição. O bebê é nutrido exclusivamente no corpo da mãe, da concepção até o sexto mês de vida. O corpo da mulher foi feito para isso. Né? E a mulher, independente de ser mãe, eu não sou mãe, nós somos fontes desse fluxo de amor e nutrição. Né? Os homens também, as pessoas de outro gênero também. Eu estou falando aqui também de uma característica biológica e cíclica da mulher que tem esse paralelo com a ciclicidade da natureza muito forte. Né? Nós somos inverno, verão, primavera e outono todo mês. Todo mês. E se a gente não respeita isso e briga com isso, vê isso como um problema, Inflama. inflama, irrita, vira tensão. Porque na verdade é tempo para mim, né? Até É, a porque tal da tensão pré-menstrual é o tempo para mim, né? agora se eu não dou esse tempo para mim, né? Vou ficar irritada. Uhum. Então, só que para eu respeitar a natureza fora, que é muito bonito hoje em dia, né? Então, tipo, tem conexão com a natureza. Como que eu vou respeitar a natureza fora se eu não respeito a minha própria natureza? O meu fluxo, o meu ritmo. E é sobre ritmo. E qual é o ritmo dessas águas? Qual é o ritmo do nosso coração? Qual é o ritmo da terra? E, e aí isso foi tomando uma força na minha vida, que não é que eu deixei de fazer, de trabalhar com nutrição, é, tudo se uniu. Né? E é fonte de amor e nutrição, porque é nessas águas, no movimento dessas águas, e eu fui compreendendo o que o Bert trazia, né? Porque uma das grandes descobertas do Bert é o movimento interrompido. Quando ele fala que todo bebê, toda criança nasce e vai em direção ao amor, ela vai em direção à mãe. Então, quando algo interrompe esse movimento, é experienciado como um trauma. E há um congelamento do fluxo de amor, do fluxo dessas águas. Uhum. E constelação, o tempo todo, é sobre fluxo de amor. Uhum. E tem uma coisa, Rê, porque a gente sabe que conforme o ser humano foi se distanciando da natureza e sem, né? Imagina aí contra o que foi assim, Revolução Industrial, pá, enfim, aconteceu. Isso tudo foi para o nosso aprendizado e está sendo, né? E agora a quantidade de pessoas que estão aí recomendando para lidar com todas essas dores do atual momento, que é a ansiedade, a insônia, a angústia, né? Pisa na grama, vai para a natureza, né? Desliga o celular depois de 9 horas da noite, 8h30, 9 horas, já começa a silenciar, a se acalmar, tudo isso é uma busca dessa natureza interna. Então, muitos de nós, na nossa geração,
não foram amamentados, receberam fórmula, que também está em ordem, porque está aí para ajudar a gente, né? Ao mesmo tempo, houve sim um distanciamento, né? Muitos de nós nasceram de cesárea, então não é sobre a gente ficar lamentando porque não conseguiu ter o parto normal, porque não conseguiu amamentar, porque... Não, tivemos todos os ganhos dessa civilização, né? Temos aí, graças a Deus, senão nem estaríamos vivos, né? Antibiótico, anestesia, entende? Então é sobre dar lugar para tudo que é, né? E já que foi assim, e que o movimento interrompido também está a serviço da evolução, da vida, os emaranhamentos estão a serviço da expansão, né? Quando a gente consegue ir além deles, na verdade, esse momento do nosso servir, ele dá lugar a tudo, sem ficar criando aprisionamentos, regrinhas e julgamentos, né? É um momento para a gente olhar, ok, a minha história foi assim, como que eu encontro o fluxo nessa minha singularidade? Nessa minha trajetória exatamente como foi, onde está doendo? É na minha relação com os homens, é na minha relação com o meu corpo, com a minha saúde, com os meus filhos, onde que está inflamado? Onde o rio teve uma tromba d'água tão grande que desceu e encheu o fluxo do rio de pedras e de troncos de árvores e a água não está fluindo ali, né? Vamos olhar com amor para isso, ao invés de fingir que aquilo não está ali e ficar só nessa dor, nesse congelamento, nessa inflamação, né? Uhum. Então eu sinto que assim, a nossa proposta é olhar para essa retomada de fluxo com amor e respeito a tudo como foi até aqui, né? Exatamente. Onde algo foi tão difícil, não que tenha sido errado, porque a gente não vai buscar culpados, né? E sim compreender que algo foi tão difícil, doeu tanto, que eu construí uma barragem que represou essas águas, essas mágoas, né? E que a gente quis virar o rosto, porque doeu, porque foi difícil. E a gente pode deixar essas águas fluírem. Eu comecei uma formação agora em psicologia analítica, né, fazendo a pós, né? E na minha primeira aula do IGEP, eles trouxeram uma frase do Jung. Agora, vou checar se essa frase realmente é do Jung ou se foi de outro dissidente, né, de outro aluno dele. Que é quando o corpo, a gente não consegue chorar aquilo que aconteceu, outro vai chorar. Que pode ser um órgão, que pode ser o meu coração que vai chorar, ele vai adoecer, pode ser o meu útero que vai chorar, ele vai adoecer, pode ser o fígado que vai chorar, pode ser um filho que vai chorar, pode ser um descendente. E são sobre as águas, né? Essas águas que tem que correr. Que lindo, amiga, você trazer isso, que esse é um dos nossos pilares, né? Não tem erro, tem caminho. É isso, e a dor represada, ela se transforma em sombra. Ela se transforma nesse sintoma que vira uma negação do que foi. E é muito difícil olhar para as vítimas da nossa família, para as vítimas dentro do nosso coração, né? E como fazer isso com essa graça e com essa leveza e com essa calma é sobre ritmo, é sobre estado de presença e é principalmente sobre estarmos juntos, né? Então eu acredito que uma das grandes bênçãos desse momento é que a gente vai estar no colo da mamãe natureza, a gente vai estar nesse berço dessas águas,
sendo douladas, né, por duas mulheres que têm vivido esse processo com inteireza e com coerência nas suas vidas, buscado isso e alcançado mesmo, né? A gente vê o que tem acontecido nas nossas vidas e, é como eu gosto muito da imagem também da brasa, sabe? Quando você coloca ali vários carvões juntos, eles ficam quentinhos, eles geram vida. O carvão, quando ele fica sozinho, separado, ele apaga, né? Então, essa possibilidade nesse retiro a gente poder se aquecer e estar juntas e viver essa experiência, né? E como que vai ser? Conta um pouquinho de como que vai ser a estrutura desse retiro, por favor. Nós vamos receber, né, as pessoas no Banana Bambu, esse espaço que eu contei para vocês, inclusive, que é o espaço que eu cheguei aqui. Que a gente vai deixar no link, né, também na descrição dessa live que vai ficar gravada tanto no Instagram quanto nos nossos YouTubes. Vai estar aqui embaixo a descrição para vocês acessarem e verem o Eco Resort, né? É um eco-resort construído de bioconstrução no coração da Mata Atlântica, do lado da Cachoeira do Tombador, né, com os rios circundando ele, e que eles plantam, né, de acordo com a agrofloresta, preparam os alimentos ali, então vocês vão ser nutridos por esses alimentos. Então, com alimentos, na sua grande parte, né, produzidos nessa região, que são locais, né, e frutas da Mata Atlântica, e respeitando uma culinária caiçara e também contemporânea. Então, a culinária deles é maravilhosa. Eles fazem o chocolate aqui, então o cacau não é todo plantado aqui, né? Eles também têm cacau de outros lugares, só que eles fermentam as sementes aqui, eles fazem o chocolate aqui, que nós faremos, inclusive a cerimônia do cacau, que eu até deixei uma instrução de como preparar e os benefícios no meu Instagram também, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais. Que o cacau tem essa propriedade incrível, né, de abrir o nosso coração e permitir o fluxo dessas águas internas, né, da nossa circulação sanguínea. Ele é um vasodilatador, diminui a formação de placa nas nossas artérias, para permitir o fluxo mesmo, né, de sangue no nosso corpo. E então tudo isso, de uma certa forma, também ajuda as pessoas a sentirem esse trabalho, viverem essa experiência através de todos os órgãos do sentido, né? Tato, gustação, olfato, paladar. E lá tem piscinas, saunas, quartos maravilhosos. É um aconchego de 4 dias. Tem as tendas, né? Agora tem as tendas tailandesas, assim, que estão maravilhosas para as pessoas. É um eco-resort, né? É um ecology, porque ele é todo ecológico, mas ele é como um eco-resort, assim, lindo. Então, é para vocês descansarem, para vocês sentirem essa pausa, se conectarem com o ritmo interno do seu coração e realmente se retirar da correria do dia a dia para receber esse banho de floresta, esse banho de natureza, esse banho dessas águas e ainda dentro de um espaço seguro, com muita responsabilidade, podemos mergulhar nas suas emoções, nas dores, nas dificuldades, para a gente ajudar vocês a retomarem o fluxo. E eu gosto muito de falar que não precisa ser pesado nem sofrido. Exato. Ele pode ser sentido. Né? E a gente pode fazer isso com esse suporte, né? A gente suportar, eu e Renata estaremos aí para suportar, no sentido de dar suporte, para que vocês possam viver o seu encontro com sua própria história naquilo que for possível. E um dos caminhos das constelações
do Familienstellung, que é esse movimento original Hellinger, que vai muito para o silêncio, para esses estados meditativos e sem intenção, é que a gente, ao acessar esses assuntos, a gente acessa eles de forma multidimensional. E isso proporciona que a história de uma, que possa ser vista em conjunto, esse grupo que são 40 vagas, né? Uhum. A princípio. A história de uma é a história das 40. Exato. Né? Porque a gente tem movimentos todos muito em comum. E eu me lembro muito do René Schubert, nosso querido amigo em comum, que ele fala, né, que existe uma fábula africana que fala que as lágrimas são pontes para os entes queridos alcançarem o seu destino final, que é o mar. Olha, eu não conhecia essa fábula, não lembro do René trazer. Uau! E eu vou te mostrar isso depois, acho que a gente vai acabar trabalhando isso Com juntas, né? certeza. E o que é importante? Quando a gente não olha para essas emoções, elas viram tempestade. Elas viram. A tempestade tem seu lugar, tá, gente? Não estamos indo contra a tempestade nenhuma, não, nem a tromba d'água, é natural, né? Uhum. Agora, é natural também a gente aprender a fluir com tranquilidade, é natural também a gente lidar com essas tempestades de um outro lugar interno, sem a gente se distrair com as ondas ao lado. Aí a gente vai aprendendo a caminhar sobre essas águas das emoções, ao invés de ficar o tempo inteiro se afogando nelas, né? Então, como é que tem aquela expressão, né, que mar calmo nunca fez bom marinheiro, algo assim, isso aí você deve conhecer muito melhor do que eu. É. Mar calmo não faz bom marinho. Então, assim, é claro que a gente aprende muito com isso, né? Agora, chega uma hora que a gente também, esse marinheiro, ele vai atravessando essas águas, já tendo atravessado tantas outras tempestades, que ele já tem uma sabedoria nessa travessia. Ele já sabe que é natural. Como que eu lido com essa naturalidade também? A questão é, existem muitos de nós que estão se sentindo afogando há muito tempo. Afogando em tristezas, afogando nas dores das vítimas das suas famílias, afogando na ansiedade, na depressão, na angústia, no adoecimento físico, especialmente da parte feminina para as mulheres, né? Então, tem caminho. A água encontra seu caminho, né? Sempre. Até através da pedra, né? Tem até água mole e pedra dura. Tanto Tanto bate bate até que fura. fura mesmo, né? Exatamente. E lindo, Dani. É, eu vou trazer até a frase do nosso retiro, né? O caminho das águas, que é: quando você se entrega ao fluxo, a vida deixa de ser peso e se torna caminho. Essa é a essência desse trabalho que estamos tecendo, né, juntas. E a vela me ensina muito sobre isso, né? Gente, a Renata, ela é velejadora. Conta aí pra nós, porque você não bastou ir para Ubatuba. Você precisava encontrar o seu amor dentro de um barco, né? Eu, eu, eu vim também, o que me moveu principalmente a mudar mesmo, era um antigo sonho de aprender a velejar. Caminhar Aí, sobre as águas. e assim, era um sonho, mas um sonho muito antigo. E que eu falei, o dia que eu entrar no veleiro, eu não vou mais conseguir morar longe do mar. Então eu adiava, porque eu não estava pronta. E aí eu fui fazer meu primeiro curso, que eu tive coragem, inclusive, no meu aniversário, dia 17 de janeiro. Eu tive coragem, peguei um ônibus, fui sozinha até Paraty, fui fazer, e era em 2020. E aí entrou a pandemia, e com a pandemia mudou tudo, tudo. Eu falei, quer saber, eu vou aproveitar esse empuxo desse fluxo da vida
de ao invés de ver como um problema, vi como oportunidade e falei, vou experimentar. E aí, um amigo nosso em comum, que era, eu conheci através da vela, né? Conheci ele, o Cláudio e a Priscila, que tem o Beijo Pirá, que é um barco que eu fui fazer charter com uma amiga, inclusive que era da nossa turma também, de formação, a Thaís. E aí, Querida. eu conheci eles falaram, ah, você não quer aprender com a gente? Eu falei, quero. Eu vim passar uma experiência aqui de 2 meses. E ele me chamou para participar de uma regata. E aí ele também tinha chamado outros amigos para o time de regata. Então eram mais 3 amigos e um deles era o Tim. E assim a gente se conheceu no veleiro. Começamos a fazer parte do mesmo time de vela, estamos até hoje, montamos o nosso time, né? De nossa família. É, você se encontrou seu amor aí. Exato. Você E viu aí, aqui, Rê, que tem também uns comentários, o pessoal falando, ó, Renata muito Moana, a Bianca. A Glória falou aqui, duas lindas e tão leves, e a Larissa colocou, a família paterna dos meus filhos é de Ubatuba, Praia da Enseada, e o bisavô chegou, criança da Inglaterra, em um navio pirata. Seu uau! Eduardo Graça. Ô, gente, quem tiver perguntas também, coloca aqui pra gente que a gente vai respondendo, tá? Porque hoje o objetivo é a gente sentir juntas, primeiro eu e Rê, junto com vocês, porque também existe todo um ancoramento, né, desse movimento. E a gente vai criar um grupo no WhatsApp que vai estar nos nossos perfis aqui do Instagram e também na descrição do vídeo aqui, quando o vídeo for para o YouTube, tá? E que vocês podem acessar para poder realmente entrar é onde a gente vai enviar aí os detalhes dos valores e custos de hospedagem nesse local, né? Da vivência também com a gente, do retiro, onde a gente vai passar todos os detalhes para vocês, né? Uhum. Porque é um lugar muito especial, né, Renata? Esse é uma experiência mesmo, de um presente que as mulheres, né? Eu sinto assim, lógico, também está aberto aos homens, a gente não vai restringir. Agora, é muito intenso, né? Esse campo já veio aqui, mulher. É que, querendo ou não, né, o nosso público, sem direcionar, acaba sendo, na sua grande maioria, mulheres. As mulheres buscam mais esses trabalhos também, né? Então, também faz parte do movimento dos homens chegarem, né? Então, nós conversamos sobre isso, nós realmente não vamos fechar apenas para mulheres. Só que sinto muito se às vezes escapar a palavra mulher, porque a gente acaba trabalhando, na sua grande maioria, com mulher. Ó, a Bianca perguntou aqui, Renata, quais dinâmicas teremos no retiro? E ela pergunta também se tem alimentação inclusa. Tudo incluído, a alimentação incluída, todas as práticas do retiro, inclusive, né, todos os passeios e os trabalhos que vamos fazer, né, outdoor, né, fora do Banana Bambu. As práticas nós iremos fazer desde das trilhas, o passeio, né? Que nosso objetivo é que a gente vá para a cachoeira, que a gente vá para a praia, né? Tem E que ver se a mamãe natureza também vai querer isso pra gente, né? isso. E Vamos é chegar com isso, humildade. exatamente. E é isso que eu também ia falar sobre a vela, né? Então, é isso de aprender a velejar e aprender sobre os equipamentos e cuidar de todos os detalhes para que a gente tenha tudo o que precisa, não significa que a gente vai controlar o resultado e a experiência. Significa que a gente vai ajustar as velas diante do que a vida traz. E é isso, inclusive, que a gente quer trazer para vocês através das práticas, das dinâmicas, né? Que a gente não vai controlar tudo, como a Dani trouxe, né? A gente morre afogado porque a gente quer brigar.
com o que está acontecendo. Agora, como curtir na tempestade, na chuva? Se vir uma tromba d'água, a gente não vai entrar na cachoeira, que é perigoso. Mas a gente pode ir para o rio, a gente pode ir para o mar, a gente pode tomar uma sopa quentinha, fazer uma fogueira, né? A gente vai aprender com essas águas, com o que a mãe natureza trouxer para a gente. Qual o estado da água, qual a forma da água, em que lugar a gente vai experienciar essas águas, a gente vai ajustar as velas, se for preciso, para mudar a programação. Mas a princípio, né, vamos viver todas essas experiências. Esse é o nosso fio norteador, com muita assim, flexibilidade. mas a gente pode afirmar que, com certeza, né, a nossa experiência de constelação familiar, abraço à sombra, que é o acolhimento das feridas internas do passado, para que a gente não fique sangrando aqui na frente o que nos feriu lá atrás, sangrando na relação atual que está machucado ali atrás, né? Para usar a expressão de outro homem maravilhoso que é o Andrei Moreira. Então, assim, teremos dinâmicas e práticas de constelação familiar, do abraço à sombra, do Mulher, Fonte de Amor e Nutrição, todas essas nossas experiências com a natureza, com o fluxo da Mamãe Natureza, e nesse lugar paradisíaco, né, que realmente é incrível. E não é, quando ela pergunta se tem alimentação inclusa, não é qualquer alimentação, né? E vai ser muito especial. E aqui a Renata colocou, vai ser maravilhoso, já estou me organizando aqui. Simbora. Que delícia, vamos. E a Larissa disse que vai encaminhar essa live para mulheres queridas de Ubatuba que moram no meu coração. Mas, gente, olha só. Vamos lá. A gente pode pegar um avião e chegar em Guarulhos. E chegando em Guarulhos, a gente vai organizar também transfer para as mulheres chegarem em Ubatuba, nesse paraíso. Por que é tão especial? Porque justamente é algo que é conquistado. Ubatuba ficou protegida porque é uma conquista chegar lá. Então, se todas nós planejarmos com esse nosso feminino bem regulado e o nosso masculino atuante, curado, a gente se planeja, adquire a passagem direitinho, né? E faz aí todos os encaminhamentos para que isso possa acontecer. A pousada não comporta mais de 40 pessoas, eu acho que eles até estão tentando ver se conseguem abrir para mais pessoas, né? Ainda assim, quem sabe, Rê, pode ser o primeiro de muitos, né? Com certeza, amiga, com certeza será. E isso que você trouxe é muito importante e te agradeço pela forma como você trouxe, porque às vezes quando as pessoas falam, não, mas é longe, né? E me perguntaram muitas vezes assim, mas por que Ubatuba? Por que não mais pertinho aqui, né? Tipo, mais próximo de São Paulo? É justamente por isso que você falou. Isso que a gente vive aqui é porque é aqui. É conquista. É conquista. É A gente tem conquista. que chegar aqui, sabe? Como o Bert diz, tomar a mãe não é passivo, é ativo. Precisamos fazer um movimento de ir até ela. Sugar aí, né? Ficar assim com o leite caindo assim. Exato. O bebê que não vai até a mãe, pega a mama e suga, não toma o leite. Ô, Rê, não diz assim, olha só, já chegou um insight aqui, que já vai ficar um gostinho que vocês vão ver. A gente recebe insight o tempo inteiro. Tchim, 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 tchim. A criança, ela nem enxerga tão bem quando ela nasce, ela vê o peito da mãe que fica mais escuro para ela poder acertar o alvo e tomar a vida. Porque a vida é para quem quer viver. Tem gente que tá só sobrevivendo, tá só ali congelado, que ainda não nasceu, né, Doula? Então, assim... E aí me vem aquele estudo espiritual, né? Acabou vindo aqui e eu vou seguir esse fluxo que é pecado significa errar o alvo. Errar o alvo. Então a criança ela já é treinada a acertar o alvo, porque o peito vira um alvo, né? E
E vai. E é o alvo perfeito, É né? um alvo perfeito. Olha só que insight massa! Pra gente já começar Total, né? ancorando a tomada da mãe. Aham. Porque assim, que alvo, né? Então, tipo, que é o sair da rota, né? Errar o alvo, sair da rota também, né? Que é o pecare. E que rota, né? Se não a rota do amor, Da mãe terra também, da minha mãe irmã. terra, né? É, E elas, muitas mães. muitas, e elas ensinam pra gente esse caminho mesmo. Uhum. Então, E estamos aqui facilitando, né, querida? Porque assim, você foi, abriu essa picada na mata 4 anos atrás. Eu, por alguma razão, fui te dando suporte esses anos todos enquanto você total, estava aí. total. Quando parecia uma loucura, diga-se de passagem, muito obrigada, amiga, por me ajudar o tempo todo a afirmar esse caminho, porque em vários momentos foi difícil sustentar que era esse o caminho, né? Tava bem escuro em alguns momentos. Olha que Moana atravessou, porque até live de Moana, eu e Renata e a Dani Spinelli já fizemos juntas, isso está no meu É YouTube, verdade. gente, que é a compreensão profunda do arquétipo da Moana, que é uma coisa linda, né? Que eu me identifico até a tampa também, eu só não velejo. Eu velejo em outras águas, velejo em outras águas. Com certeza. Que assim, o que ela atravessou para poder chegar naquele sagrado feminino e devolver aquela pedrinha lá, né? Pelo amor, né? E com o apoio, né, de um homem ali, um semideus, bem humano, né? Bem falível. E a gente ainda tem que fazer a live do Moana 2 porque ali ela também vira uma semideusa, né? Ela recebe as tatuagens dela, ela É recebe verdade. a iniciação dela. Enfim, minha amiga, coisas lindas, né? Sim. Nos aguardam. Uau, que lindo. É para quem realmente quer É, viver e, né? Parar de sobreviver. E assim, o caminho está muito aberto. Qualquer lugar chega em Guarulhos e Guarulhos vai chegar com toda essa facilidade que a gente está promovendo para vocês, graças ao apoio e à sustentação dos nossos sistemas familiares uhum. e de todo o amparo espiritual e da vida, do universo, o nome que vocês quiserem dar, o grande mistério, Deus, enfim, de forma muito ecumênica e aberta, mas assim, é muita sustentação que vem junto com a gente, né? Então, portas abertas, Rê. Grata, minha amiga, por esse presente de conduzir esse trabalho ao seu lado. E grata a todos que estão aqui, todos que vão assistir essa live depois. E quem sentir no coração, vem. Uhum. E vamos deixar o link aberto para vocês nos nossos perfis. Ah, lembrando que as mulheres e homens que fazem parte dos nossos grupos de estudo, mentorias e já, né, esses processos todos também vão ter um bônus especial para poder participar, que depois a gente vai apresentar dentro desse grupo do WhatsApp. Então, é claro que toda a nossa esse suporte dessas mulheres dos nossos trabalhos também estão a serviço desse retiro e isso será devidamente reconhecido, Com né? certeza, né? Que estão mulheres que estão com a gente há anos, fazendo um trabalho lindo. E esse presente, com certeza, é muito, muito justo, É só né? uma gratidão, É né? uma Eu acho que gratidão, até a um palavra presente é presente. algo assim, é um reconhecimento, Exato, perfeito. né? Gratidão por ter me convidado. Eu me sinto muito feliz, muito alegre com esse presente e me sinto muito pronta também para ofertar o melhor que eu puder lá com você. Eu te agradeço muito, amigo, por ter aceitado, por ter vindo até aqui, por ter confiado e por todo o seu suporte durante todos esses anos. Além da sua amizade.
Eu recebo, minha amiga, é recíproco. Muito, me sinto muito apoiada por você também. E é isso, gente. Nós mulheres que cansamos de ver nas outras mulheres opositoras, concorrentes, nós somos elos da vida manifesta aqui. E juntas somos muito mais fortes. Muito. E é muito delicioso. Vamos viver a nossa tenda vermelha no meio da Mata Atlântica. Vai ser bom demais, Com amiga. muita alegria, com muita diversão, inclusive. Tô super animada. E os homens aqui da família já estão inquietos, querendo ir também para encontrar também com o Tim e ficarem como é que é? As mulheres na tenda vermelha e os homens ali de fora garantindo a proteção, Eles garantindo. vão fazer a tenda deles, vão curtir o movimento deles também, que vai ser maravilhoso. Isso aí. Ai, que lindo. Maravilha, querida. Então foi isso, pessoal. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Renata vai publicar agora. Rê, me coloca como collab. Pode Vou deixar. subir no YouTube e no Face também. E continuemos lá no grupo. Um beijo. Um beijo, boa noite. Boa noite a todas. Obrigada aí para quem assistiu com a gente.